Meu primeiro sermão, quando eu tinha lá meus 15 anos, 14, 15 anos, eu falava sempre assim: eu quero ter um sonho. Isso já faz pelo menos 35 anos. E eu repetia sempre: eu quero ter um sonho. E eu colocava isso diante de Deus sempre na minha vida. Que os sonhos, eles têm que acontecer nas nossas vidas e ele tem que participar das nossas vidas. E a atitude que nós temos diante do sonho é colocar à disposição do Senhor para sonhar sempre com Ele, para ser alcançado pela sua graça sempre, e procurar sempre viver essa esperança e essa alegria que a gente proclama. O texto está lá em 1 Reis, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 15. 1 Reis, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior, e ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe essa grande benevolência e lhe deste um filho, e se assentaste no trono, como se vê hoje. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em um lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir. Teu servo está no meio do teu povo, e elegeste povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este povo, a este tão grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernirdes o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também, até o que não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era um sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Uma pergunta que sempre eu faço, e nós já ouvimos falar tanto mal, e o grande questionamento que todos fazem é o seguinte: ele escolheu errado, ele tinha que escolher salvação. Eu ouvi isso muito tempo atrás, desde criança. Aliás, eu fui ensinado assim pela professora da escola dominical lá, na sua compreensão e na sua maneira de ver. Ela entendia que Salomão tinha pedido uma coisa errada. Ele devia ter pedido a salvação e a proximidade de Deus. Mas também não sei dizer se a salvação, a proximidade de Deus era o que Deus queria ouvir naquele momento. Mas o que Deus estava querendo permitir naquele momento, e que agradou o coração de Deus, é que ele pediu alguma coisa que ia sustentar o povo de Deus, que ia dar uma história diferente ao povo de Deus. E eu costumo dizer o seguinte, não sei se os irmãos já perceberam, mas sempre no texto tem uma coisinha que nos chama a atenção.
E esse texto fala lá que ele estava em sonho e que Deus foi falando com ele, que ele pediu alguma coisa para Deus. Deus falou para ele: olha, como você não pediu riqueza, nem poder, nem majestade, nem honra, nem glória, eu vou te dar tudo isso. E não vai ter ninguém nos teus dias, nem depois dos teus dias, que vai como você. Ou seja, você será o maior. Porque você me agradou. Você pediu alguma coisa que me agradou. Mas ele continua. E depois ele fala lá no final aí, ó: se andares nos caminhos do teu pai, Davi, se ouvires as minhas palavras, se permaneceres com ela, eu prolongarei os teus dias. E eu tenho certeza que Deus ia falar muito mais coisa ali naquele momento. Mas é o que acontece logo em seguida. Ele despertou um sonho interrompido. Porque o que ele ia ouvir depois disso, com certeza ia mudar muito a história de Salomão. Quem não conhece Salomão, seria muito bom se pegasse aquele livro do José, lá do José, sobre a história dos reis de Israel. É um livro bem grande, mas ali ele começa a falar sobre o que Salomão foi, em que setor da vida da humanidade Salomão se aventurou a dar palpite, e o que ele trouxe de riqueza para o povo de Israel. Salomão, ele foi desde rei, desde um ensinador comum, até alguém investidor, alguém que trouxe cavalos, alguém que trouxe a madeira, alguém que trabalhou essas coisas, alguém que fez as primeiras embarcações que sustentavam, que conseguia atravessar mares. Foi tudo obra da cabeça e da genialidade de Salomão. Salomão foi o primeiro a usar as ervas medicinais. Salomão fez tanta coisa, que tudo que ele se metia a fazer era como aquela promessa de Deus para Josué: onde tocares a planta dos teus pés, isso aqui já será teu por direito. Era como se Deus falasse assim para Salomão: olha, tudo que você aventurar a fazer, com aquilo que eu estou te dando, a sabedoria que eu estou te dando, você vai ser sempre maior. Não vai ter fim o teu conhecimento, a tua sabedoria e a riqueza que você vai trazer para o povo de Israel. Mas, voltando ao texto, eu fico pensando assim: em que época eles estavam vivendo, o porquê dessa história toda, o porquê Deus precisava manifestar o seu poder de uma forma infinitamente maior para que o povo voltasse à sua presença. Qual era a função ali de Salomão? Independente da vida que ele teve no final da sua vida, independente de tudo isso, o que Deus queria naquele momento fazer com o povo de Israel. O povo de Israel estava bem frustrado, porque Davi já não era mais rei. Davi já tinha, até nesse instante aqui, Davi já tinha morrido. E aí Salomão recebe o poder depois de uma briga gigantesca dos irmãos em querer tomar o trono do pai. Mas Salomão continua no reinado. É uma criança, aqui diz a Bíblia que ele era moço. E ele pede para que Deus coloque a inspiração e o discernimento para fazer justiça diante do povo. Então eu vejo que Davi, seu pai, manifestou a glória de Deus, o poder de Deus e a alegria de estar com Deus. Foi isso que o povo de Israel recebeu em Davi. Por isso ele foi tão grande também, tão grande. E Salomão veio para quê? Para mostrar para o povo de Israel que tudo que eles quisessem, tudo que eles intentassem fazer, Deus poderia conceder ao povo, a partir de algumas coisinhas que a gente esquece, que a gente não coloca direito na balança. E Deus estava ali trazendo a memória do povo que eles poderiam sonhar e continuar sonhando, que é o mais gostoso. Eu digo que a gente tem que ter muito sonho nessa vida. Eu sonhava desde os 14, 15 anos em fazer algumas coisas na vida. Até hoje eu ainda não fiz. Tem coisas que eu ainda não fiz. Eu sei que Deus vai permitir, porque Ele continua deixando eu sonhar. Se Ele continua deixando eu sonhar, e a gente sabe que Deus é um Deus atemporal, que Ele não tem o tempo definido, e que o tempo dele é diferente do nosso, mas Ele vai conceder. Ele vai conceder que nós tenhamos e possamos cada vez mais acreditar nos nossos sonhos. Então a palavra hoje não é uma palavra de exortação.
inspiração, é uma palavra de confiança. Quando Deus chamou Salomão, foi para dizer para Salomão: olha, mostra para esse povo o poder que eu tenho. O poder que eu tenho de abrir a mente das pessoas e mudar as suas vidas e trazer riqueza e glória do meu povo através dessas pessoas. Olha que coisa mais linda, né? Deus abriu a mente de um homem, não importa o que ele fez lá no final da vida, mas naquele momento Deus estava abrindo a mente do homem para ele demonstrar para o povo que toda a riqueza, todo o poder estava em Deus e que Deus ia permitir através da sua palavra e da sua promessa. E o texto fala desse pedido tão extraordinário, pedido de sabedoria, pedido de conhecimento, de entendimento. E nós vemos que isso agradou o coração de Deus. A primeira coisa que eu chamei no texto aqui, um pedido que agradou o coração de Deus. A Bíblia foi muito clara dizendo isso, agradou o coração de Deus. Por isso ele foi atendido em sua totalidade e, como diz Paulo, muito mais do que nosso amigo sonhou ou pediu naquele momento. Aí a gente começa a enxergar o que Paulo está dizendo quando ele fala Deus, aquele que, em Efésios capítulo 3, versículo 20, ele diz assim: olha, aquele que é infinitamente maior para fazer tudo que nós, muito mais do que nós pedimos ou merecemos. Este a ele toda a glória e todo o louvor. Mas irmãos, bem, Efésios capítulo 3, acho que é verso 20. Então nós vemos aí que Paulo está falando um pouco dessa história de que a confiança em Deus, Deus permite que a gente possa sonhar, e o nosso sonho não é só aquele sonho pequeno, de conseguir isso, de viver o dia de amanhã um pouco melhor. Não é isso não, é de não ter maior. A Bíblia fala assim: ó, antes de ti não houve e depois de ti não haverá maior que você. Que é a palavra de inspiração mais gostosa de ouvir na noite de chuva, quando a gente vem para a igreja e Deus abre a Bíblia e nos fala assim: olha, se você me agradar, se você agradar o meu coração, antes de ti não haverá alguém, não houve alguém tão importante aos meus olhos, e nem depois de ti haverá. E essa é a minha palavra para vocês hoje. A gente vê muitos pedidos na Bíblia. Eu fui procurar alguns. Tem muito sonho, tem muito pedido na Bíblia. Se bem que Salomão só sonhou uma vez. Isso é muito triste. Só esse sonho que tem lá na Bíblia, tá? Que Salomão. Ele não sonhou mais. Faltou sonhar. Mas na Bíblia nós vemos assim o pedido de Ana. Ana queria um filho. Mas para que ela queria um filho? Para demonstrar para aquelas mulheres lá que ela era abençoada por Deus, não era isso? E o que ela ia fazer com o filho dela chamado Samuel, que nasceu? Ela ia entregar para Deus. E a pergunta é o seguinte: Deus ouviu a oração dela? Ouviu, né? O outro pedido, mais que pedido, Jacó, quando, em Gênesis 32, quando ele está lá naquela briga com o anjo, ele agarra os pés do anjo e fala assim: só te solto quando tu me abençoares. E o que aconteceu com Jacó? Ele foi extremamente abençoado. O seu nome foi mudado, Israel, escolhido de Deus. A vida dele mudou, da água para o vinho. Transformação total, integral na vida desse homem. Um outro homem que fez um pedido interessante, e nós não sabemos muito sobre ele. Tem um homem chamado Jabes. Nós já pregamos, eu acho que eu já até preguei sobre esse homem também. Lá em Crônicas, capítulo 4, capítulo 4, quando começa a falar: e nasceu tal pessoa, viveu tantos anos, teve tantos filhos, que a gente cansa de ler aquele texto. Cansa de ler, que são uns 20 capítulos dizendo isso. Daqui a pouco alguém para e fala assim: mas eis que existiu um homem chamado Jabes. Esse foi abençoado por Deus, a sua oração foi ouvida. E qual que era a oração de Jabes?
uma oração estranha, né? Ele queria mais riqueza, queria mais poder, queria mais terras, queria mais posses. E a Bíblia fala que Deus ouviu a oração dele e atendeu. E esse textinho de 2 versículos, né? Em Crônica, 2 versículos, narra que ele foi atendido na sua oração, no seu pedido. E se a gente for olhar bem aquele texto, quando ele pede mais terra, mais posse, mais poder, ele está pedindo o quê? Mais influência sobre as pessoas. Porque naquela época, quem tinha posse, ele determinava o que era feito, ele determinava o que podia fazer. Hoje não é assim, né? Hoje quem tem posse fica quietinho, né? Quem tem poder hoje também, não sei, não influencia muitas pessoas, né? Mas naquela época influenciava. E ele queria influenciar mais gente. E ele queria influenciar mais gente e agradou ao Senhor, e o Senhor ouviu a sua oração. Depois a gente tem um outro texto, esse é muito lindo, está lá em Atos 3, quando Pedro e João chegam no templo, naquela porta chamada Formosa, e tem um paralítico ali na porta, e o paralítico pede para ele o quê? Pede uma oferta, uma ajuda financeira. E qual foi a palavra de Pedro naquele momento? Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Não é? O que eu tenho, isso eu te dou. Ele estava querendo uma ajuda financeira, ele recebeu muito mais do que ele pediu. Esses pedidos tinham alguma coisa em comum, não tinha não, irmãos? Eu tinha mais uns 4 aqui, mas não vou falar. Confesso que alguns pedidos emocionam a gente fica... É tão fácil de ler, é tão claro. Esse sonho, esse pedido, esses pedidos que eu citei agora, existe uma coisa muito comum entre eles. Eu quero que o Senhor me abençoe para que eu possa abençoar mais gente. Eu quero que o Senhor me abençoe porque eu quero que esse propósito que Deus está colocando no meu coração sirva para outras pessoas também. Isso traz alegria ao coração de Deus. Isso traz um segredo tão simples. Então, irmão, quando você for pedir alguma coisa para Deus, eu confesso que eu pedi uma coisa há umas 2 semanas atrás, depois me arrependi, porque Deus respondeu muito rapidamente. Eu queria que ele esperasse um pouquinho para responder, mas respondeu lá. Né? Então, quando você colocar alguma coisa diante de Deus e pedir para que Ele responda para você, você de coração quer aquilo, coloque um propósito, coloque algo mais. Não peça simplesmente por pedir. Coloque um propósito para que você possa sonhar de novo. Porque Salomão não sonhou de novo. Ele só tinha um propósito. A gente não pode ter um propósito. Meu propósito da oração que eu faço amanhã, ele tem que ser modificado para a oração do dia seguinte, ele tem que ser modificado para uma outra oração, para que a gente viva uma vida de propósito diante de Deus. Essas pessoas que a gente vê, os sonhos que eles tiveram, como eles lidaram com isso, e como eles foram abençoados com isso, nos traz muita alegria de saber que Deus é aquele que faz infinitamente mais do que a gente pede, ou do que a gente coloca às vezes na presença dele, acreditando que ele vai dar uma solução apenas, mas ele faz infinitamente mais quando a nossa vida é de propósito. A segunda coisa que eu vejo aqui é que o pedido de Salomão, ele estava um pouco limitado, né? Limitado no que ele tinha ali como jovem, como anseio e como novo rei de Israel. Limitado porque ele acreditava que se ele tivesse um entendimento ali, se Deus concedesse para ele um entendimento, e logo depois a gente vê que a sabedoria dele era brilhante. Logo depois desse texto, que ele acorda do sonho, que ele oferece o holocausto, que ele faz uma festa com os oficiais dele, que aparece no reinado
dele, duas mulheres brigando a maternidade de uma das crianças. E ele tem uma solução impressionante, né, irmãos? Tem uma solução impressionante, manifesta sabedoria de uma forma que, olha, tem coisa que a gente lê, principalmente na área profissional, que a gente olha assim e fala assim: se eu tivesse mais tempo pensando sobre isso, acho que eu sairia com essa solução. Mas tem coisa que a gente vê na palavra de Deus que eu não sairia com essa solução, mas nunca. Por quê? Porque vem de Deus, não é uma solução humana, não é uma solução simples. E a gente tem que começar a acreditar que as coisas que Deus tem colocado na nossa vida precisam de solução divina. Porque senão a gente não consegue resgatar a alegria e nem sonhar de novo. E a gente vê que esse sonho dele, esse pedido dele, tem uma limitação. Ele não consegue enxergar que o Deus, de toda sabedoria, de toda bondade, de toda benevolência, de toda longanimidade, que Ele pode modificar as nossas vidas e fazer com que as nossas ambições sejam maiores diante de Deus. Eu tenho vivido com muita gente de muita capacidade intelectual, de muita riqueza de pensamento, de muita sabedoria e conhecimento nas áreas de trabalho, nas áreas aplicadas ao trabalho, mas de pouquíssimo conhecimento do poder que eles poderiam ter se eles colocassem as suas vidas diante de Deus. São pessoas fenomenais. E eu digo que a nossa igreja hoje, ela tem pessoas fenomenais, pessoas super interessantes, pessoas que chamariam a atenção do público pela facilidade com que eles falam, com que eles se comunicam, ou como eles vivem as situações deles. E não são maiores porque não sonham o propósito de Deus. Não são maiores porque têm sonhos limitados. Quando Deus fala para a gente, através da sua palavra aqui na Bíblia, e Ele fala assim: antes de ti não houve nenhum igual a ti, nem depois de ti não haverá. Ele está falando para a gente o seguinte: isso não foi só para Salomão, isso foi para todos esses homens que eu citei. Quando a gente se coloca na presença de Deus, a gente tem a consciência de que Ele vai abrir as portas, abrir os caminhos, mostrar os meios, mas acima de tudo, vai fazer com que a gente enxergue que a gente, na presença de Deus, a gente pode ser muito mais do que nós pensamos, do que nós atribuímos na nossa mente. Eu já contei aqui, mas eu tinha um amigo no acampamento, e que ele realmente era muito estranho, muito feio. E um dia, fazendo uma palestra, ele falou assim, ele viu que ninguém estava prestando atenção no que ele falava, pela falta de beleza dele, ninguém prestava atenção no que ele falava. Aí de repente ele falou assim, aí todo mundo começou a prestar atenção nele. Mas ele falou assim: eu me considero o homem mais bonito da face da terra. Eu me considero o homem mais inteligente da face da terra. Eu me considero o homem mais instruído da face da terra. Porque eu tenho Jesus. Ele me faz isso. Acabou a conversa, o tanto de assunto, porque realmente não dava mais para continuar aquela palestra, porque as pessoas notaram que a presença de Jesus é que traz a beleza dos corações das pessoas. A presença de Jesus fortalece as nossas vidas, nos fazem fortes. Quando a palavra de Deus fala em 3 passagens da Bíblia, diga ao fraco, eu sou forte, é justamente por isso. São pessoas que acreditam no poder de Deus. São pessoas que têm a capacidade de falar essas coisas diante de Deus. São pessoas que têm a capacidade e o sentimento de que não são deixadas de lado por Deus, porque elas confiam, elas têm propósito com Deus. E a última coisa aqui é que o sonho que
que nós vimos aqui é um sonho que tem promessa. E eu contei o segredo no começo. A palavra de Deus diz assim, ó, finalzinho lá do sonho, a hora que eu já estava provavelmente bocejando, acordando, Deus falando com ele ainda disse assim, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. E ficou para ele. Deus prometeu um monte de coisa. E ele não voltou a sonhar mais. Então, irmãos, eu queria que vocês hoje colocassem as ambições, os anseios, as derrotas, as angústias diante do Senhor, para que Ele te dê a alegria de sonhar com Ele, de acreditar que Deus vai falar com vocês, através da palavra lida, cantada. Hoje a palavra cantada falou muito ao meu coração. E Deus tem falado de muitas maneiras. E a gente tem que começar a interpretar. E a colocar no coração de cada um de vocês o desafio de querer sonhar de novo. Sabe por quê? O sonho foi bom. Imagina, eu sonhei que Deus me deu inteligência. Estou me colocando agora na posição de Salomão. Eu sonhei que Deus falou que era para eu pedir qualquer coisa, eu pedi inteligência, Ele me deu inteligência, poder, glória, um monte de coisa. Eu nem pedi. Gente, não é para sonhar de novo. Ele está sonhando um pouco. Ele está querendo um pouco diante de Deus. Pensa um pouco nisso. Deus tem colocado coisas no coração da gente, desafios, que tem virado até pesadelo em vez de um sonho agradável. Comece a colocar diante de Deus para que esse pesadelo dê um sonho agradável. E queira sonhar de novo. Faltou isso para Salomão. Talvez o final da vida dele tenha sido daquele jeito porque faltou sonhar de novo. Eu creio que a redenção do Senhor é para todos aqueles que são escolhidos por Ele, sobretudo. Mas eu não sei quem está nos escolhidos. Nem você sabe. Então qual é a nossa função? É sonhar com Deus. É acreditar que a palavra dele pode falar ao nosso coração. É acreditar que um novo sonho, outras coisas maravilhosas Deus vai nos permitir. E que a gente possa, de uma certa forma, cumprir aquele que é o propósito de Deus na nossa vida. O propósito de Deus para a nossa vida é que a gente tenha alegria, felicidade de estar na presença dele. Se a gente não tem essa alegria, não tem essa felicidade, é porque ainda antes de sonhar, a gente precisa se aproximar de Deus, porque nós somos muito pequenos, muito vários, e Deus precisa consertar muita coisa na nossa vida. Então, queira sonhar, se coloque na presença de Deus, peça os sonhos, a alegria de estar na presença do Senhor, e Ele com certeza vai modificar muita coisa na sua vida. E Ele vai permitir que você sonhe mais vezes, e o sonho vai aumentando, e a alegria vai aumentando, e a comunhão vai aumentando, e você vai ter prazer diante de Deus, e você vai poder olhar que o fruto daquilo que você sonhou, daquilo que você colocou na presença de Deus, como propósito da sua vida, ela aconteceu. E não tem coisa mais forte na vida da gente do que a gente saber que Deus responde às nossas orações e que Deus tem colocado sonhos nas nossas vidas e que nós vemos a presença dele ser revelada através da tua palavra. Que Deus abençoe a todos e que tenha uma noite feliz. Hoje não foi um dia de exortação, mas um dia de falar dos sonhos que nós precisamos continuar sonhando, porque a nossa vida só acaba quando o Senhor nos chamar. Por isso, vamos sonhar, vamos ter o prazer de sonhar e estar na presença de Deus.